Fala, torcedor, tudo bem com vocês? Trazendo aí mais um corte muito bacana após essa rodada. Que rodada espetacular, hein, cara? O negócio embolou ali legal em cima, o meio também deu uma embolada, então assim, ficou muito bacana. Trouxe esse corte aí falando do nosso time, um corte muito legal. Então vamos estar reagindo junto aí aos especialistas, trazendo aí essas análises bem completinhas do nosso time. Eu particularmente aí achei uma rodada onde o meio ali embolou bastante o pessoal brigando pelo G4. Na verdade, brigando por uma pré-Libertadores, né? Ficou bem embolado. O pessoal ali de trás acabou ficando mais afastado, mas é isso. Vamos estar reagindo no vídeo junto e no final a gente volta com mais atualizações e mais análise completas aí, né, da tabela após essa rodada muito boa. Terminado pela FIFA. Vamos lá ver o que está acontecendo no Corinthians. Entre a missão de ficar longe da zona de rebaixamento e também sonhar com a possibilidade de classificação à próxima Copa Libertadores da América, chances mínimas. Para as duas coisas, pelo menos no Campeonato Brasileiro. A esperança de algo maior na temporada corintiana segue sendo a semifinal da Copa do Brasil. Mas enquanto a disputa da semi, lá marcada para dezembro, não chega, o foco continua no Campeonato Brasileiro e também em resolver problemas fora de campo. Em campo, Dorival Júnior teve boas novidades no início da semana. Carrídio e André Ramalho completaram a transição física e vão ficar à disposição para o próximo sábado contra o Vitória na Bahia. Jogo fora de casa para o Corinthians tentar embalar a segunda vitória consecutiva na temporada depois de ter vencido o Atlético Mineiro. Fora de campo, a diretoria tem que administrar problemas sérios, inclusive financeiros. O clube alegou surpresa ao receber um transfer ban temporário de 6 meses com relação a reclamações do Cuiabá, ex-clube de Ranieri, por conta de uma dívida que o Corinthians tem que pagar, já foi condenado por esta dívida e não fez o pagamento de uma das parcelas até a última sexta-feira. O clube, por sua vez, alega que pelas cláusulas do acordo poderia pagar até a próxima quarta-feira e fez o pagamento de quase R$800 mil nesta segunda-feira. Espera agora a mesma celeridade que tomou no transfer ban para a liberação da punição. E olha que esta não é a única punição que o Corinthians pode sofrer nos próximos meses. A longa lista que o Corinthians ainda tem que pagar e pode virar transfer ban tem, por exemplo, o paraguaio Matias Rojas. Em setembro, a Corte Arbitral do Esporte condenou o Corinthians a pagar mais de R$40 milhões ao paraguaio, o valor referente ao que o atleta teria para receber com um contrato que vincularia o jogador ao timão até junho de 2027. O clube tem um prazo de 45 dias para fazer o pagamento ou tentar um entendimento com o staff do atleta para que esse não seja o próximo transfer ban do Corinthians. Vale lembrar que Félix Torres, por conta de dívidas com relação ao Santos Laguna do México, já é um transfer ban internacional que o Corinthians sofreu de 3 janelas de transferências. Já é um problema a ser resolvido. Além disso, o Corinthians tem desde 12 de agosto esse caso do Félix Torres, outros de Maicon, junto ao Shakhtar Donetsk, Rodrigo Garro, ex-jogador do Tajeres da Argentina, que estão em análise pelo Tribunal Arbitral do Esporte. O Philadelphia Union dos Estados Unidos acionou a FIFA por dívida com relação à contratação do volante José Martínez, assim como fez o Midtjylland da Dinamarca, porque o Corinthians também tem dívidas com relação ao volante Charles. Problemas sérios que o Corinthians vem tentando resolver para que não sofra com mais problemas de contratações nas próximas temporadas. Influência a mais dentro da instituição para levar vantagem aqui ou ali não é sadio para a competição e desvaloriza a competição. Olha a potência que a gente está falando aqui, olha os números que o Nicola acabou de trazer. Não faz sentido algum essa briga adolescente entre essas duas grandes camisas. O ego é um problema. Para você, a vitória do Corinthians por 1-0 diante do Atlético Mineiro, que caracteriza duas coisas. E qual foi o primeiro a falar isso aqui há um bom tempo? O Corinthians escolhe jogo e eu não concordava com isso, mas não é talvez porque a palavra ela seja forte demais. Ninguém escolhe, todo mundo quer ganhar todas as partidas. Mas para que você possa ganhar, você precisa ter os seus melhores jogadores jogando no auge da sua qualidade. E aí quando você tem o Garro que tem um problema de joelho crônico, e aí ele precisa escolher o jogo que ele vai jogar. Então a palavra escolha acaba sendo determinante. Você tem o Memphis, que tem a seleção da Holanda e acaba escolhendo jogos também. O único que não escolhe, mas que está sem confiança nenhuma,
é o Yuri Alberto. Depois que ele perdeu aquele pênalti na cavadinha, a confiança do Yuri sumiu. Os gols que ele está perdendo são inacreditáveis. Resumo da ópera. Sim, vou tirar o chapéu aqui e concordar com aquilo que o Nicola já disse há mais de um mês. O Corinthians escolhe jogos e isso, infelizmente, não dá ao treinador Dorival Júnior nenhuma outra alternativa, porque o banco do Corinthians é muito ruim e a média de jogadores do Corinthians, apesar dos salários serem muito elevados, são jogadores menos qualificados do que aquilo que custam. Então, o fato do Corinthians escolher jogo vai daqui até o final do ano? Com a lembrança de que o Corinthians tem no dia 10 de dezembro a semifinal da Copa do Brasil, a chance de conquistar um título para lá de importante, que é a última chance de o Corinthians disputar a Libertadores. A maior prova de que esse Corinthians de hoje escolhe jogo está no fato de o Corinthians ter eliminado 2 vezes o Palmeiras no Campeonato Paulista e na Copa do Brasil, e esse Corinthians não ter vencido em nenhuma vez no Campeonato Brasileiro 2 rodadas seguidas. Olha que maluquice. O time que consegue eliminar um bicho-papão no futebol brasileiro, o Palmeiras, não venceu 2 rodadas seguidas do Campeonato Brasileiro. Ganha uma e perde outra, ou empata. Porque é um time que se desliga, é um time que não está muito aí. E o Corinthians só venceu o Atlético Mineiro porque vinha de um resultado absolutamente decepcionante contra o Santos. Chegou a estar tomando 3-0 do Peixe. E esse Atlético que enfrentou o Corinthians no sábado também estava muito voltado para a partida de amanhã, Independente Del Valle, semifinal de Sul-Americana. Até por isso o São Paulo poupou alguns titulares. Ana, você gestora, me parece clara a ideia de que o Corinthians esteja realmente escolhendo jogos. Como é que o Dorival se comporta nessa situação? Ele não pode deixar clara essa posição, porque obviamente vai desprestigiar os outros componentes do grupo. Da mesma maneira, ele não pode colocar o Garro em todos os jogos, porque o Garro tem um problema crônico no joelho, o Memphis tem a dificuldade de se jogar muito de maneira sequente, ele vai sentir lesão também. Como é que o gestor age em relação... Como é que o Fabinho Soldado, que também é fraco e não passa de dezembro, pode botar no radar, não passa de dezembro, é limite de obra do Fabinho Soldado no Corinthians. Como é que o gestor age com o treinador em relação a essa situação? Então, Elias, nós temos 2 pontos. Primeiro é o caso do treinador, que você falou de 3 jogadores, em especial 2. O Garro é uma situação que tem que ser respeitada a carga, sim, porque a gente está falando de um jogador lesionado, né, que está fazendo um esforço absurdo para jogar. Em contrapartida, a gente está falando de uma estrela que é o principal salário do Corinthians, que vai para um clássico e desrespeita a nação corintiana ao estar se divertindo no banco de reservas, vendo a equipe ser goleada pelo Santos e que poderia levar mais, né? A gente falou de 3-0, mas pelo que foi jogado, poderia ter sido mais. Então, primeiro é essa questão do Dorival com esses jogadores, a maneira deles gerenciar. Agora, quem deveria chegar com mais força, porque é difícil para o treinador, em determinados momentos, se expor com o atleta, uma vez que a gente está vivendo uma reta final da competição. E aí caberia, sabe aquela conversa indigesta que você gosta de fazer com o atleta, de impor limites, de pedir alto rendimento, de que se você não fizer isso eu também vou te expor? Tem que ser do executivo. E, lamentavelmente, pelo que a gente acompanha, pelo que a gente vê, o Corinthians hoje tem um executivo que é muito mais parça dos atletas do que da gestão. E isso gera um problema, porque ele que teria que ser o homem para cobrar, para fazer o papel... Sabe aquela coisa do policial bom e policial ruim? O treinador faz o papel do policial bom e o executivo tem que ser o policial ruim. Como ele vai fazer o papel do policial ruim para ajudar na gestão? Se ele é refém do jogador. Se ele é o parça dos atletas. Então, esse é um grande problema que o Corinthians provavelmente terá que solucionar para a próxima temporada. E deve solucionar até dezembro. Radar do Nicola para você. Muito torcedor do Corinthians se perguntando, será que tem alguma chance de Memphis Depay renovar seu contrato com o Corinthians? O vínculo se encerra em junho do ano que vem e eu fui atrás dessa resposta. O único a defender a ideia é Fabinho Soldado, que só segue no Corinthians porque o Memphis Depay pediu, meio que exigiu a permanência do diretor executivo de futebol, pelo menos até dezembro. Todos os diretores e o presidente Osmar Stabile são radicalmente contrários à ideia da renovação de contrato, por entenderem que os 6 milhões de reais que o Memphis custa por mês
6 são completamente fora da realidade do Corinthians e dos clubes brasileiros. Eram 4, agora é 6, todo dia se aumenta. É que assim, o 4 é o custo de salário, direito de imagem e luva. O 6, a gente está incluindo, só com o hotel são R$700 mil mensais. Segurança. Segurança são 300 mil por mês. E com detalhe, no mês passado, foi até bom você perguntar, no mês passado, o Corinthians se assustou com a nota bem superior aos 700 mil por conta do uso excessivo dos seguranças na parte noturna, com hora extra e tal, e a nota veio bem superior à média de 300 mil mensais. Então, e aí você ainda coloca cozinheira, você ainda coloca, enfim, tem uma série de... O staff do homem é de palácio. Do assessor de imprensa, o aluguel do assessor de imprensa é um negócio nababesco. Diante desse cenário, hoje, Osmar Stabile e todos os seus parceiros, eles não vão admitir publicamente, mas eles sonham que existe uma proposta razoável para o Memphis em janeiro para que ele vá embora. A partir daí, com o alívio de R$6 milhões por mês na folha, o Corinthians vai poder buscar jogadores bem mais acessíveis, como, por exemplo, o Gabigol, que ganha 2.400.000 no Cruzeiro. E que viria por 1,5 pro Palmeiras, pro Corinthians fácil, hein? Não, ele quer ganhar os dois. Ninguém quer ganhar menos dinheiro, Elia. Mas espera um pouquinho. O Elia, vou contar o salário do Elia. O Elia ganha hoje perto de R$200 mil, somando todas os afazeres dele. Pois bem, Elia, a partir do ano que vem, você não vai ganhar mais 200, você vai ganhar 110. Você vai aceitar? Você vai ficar contente? Se for para eu ser mais feliz, depende se for para eu ter mais disposição, se for para eu fazer aquilo que eu gosto. Não, você vai continuar fazendo a mesma função, só que numa outra emissora. Mas espera um pouquinho, ele é reserva. Ele é reserva. Mas quando ele assinou com o Cruzeiro a 2.400, ele foi para ser protagonista. E ele não é. Tá bom, ele vai querer ir para outro lugar para ganhar o mesmo 2.4. Não existe essa de, vem para ganhar um ponto, esquece. Mas não tem felicidade na vida? Que felicidade, não tem felicidade na vida? Esquece. Não tem felicidade na vida, Ana? Não, felicidade tem, mas você não aceitaria. Você, óbvio que não. Óbvio que não. Você não aceitaria por mim. Como não? Eu também não aceitaria, a Ana também não. Você não aceitaria. Não, eu aceitaria sim. Depende muito. Agora eu entendo a sua colocação, porque o status do Gabriel mudou. Ele era uma grande estrela, foi para ser não é mais. Não é mais. Tem contrato de 2.4 até 2028. E isso muda a negociação. Você quer encerrar sua carreira esse é o ponto, sendo reserva do Caio Jorge? Tem um contrato longo. Você quer encerrar sua carreira sendo reserva do Caio Jorge? Não, mas, eu acho que mas por 1,5 você esquece, Elia. Vai ganhar 2.100, para ganhar 2.200, ganhar 2 com bônus. Agora, para 1,5 esquece. Jogador de futebol, os caras... Mas essa é uma coisa séria, Elia. São caras que com 30 e poucos anos estão aposentando. Então, assim, o cara tem que pensar nisso. Não, mas eu imagino o seguinte, o Gabriel, ele é muito menos feliz do que ele era. E outra, 1,5 milhão é um baita dinheiro para quem vem acumulando dinheiro há bastante tempo. Então, você tem que pensar com vários fatores. E com detalhe, se você vem para o Corinthians e vira protagonista com 1,5 no Corinthians, eu faço um contrato de risco. Olha, se eu fizer tantos gols, eu quero esse bônus. Se eu jogar tantas partidas, eu quero aquele. E o empresário do Gabigol vai conversar com o Stabile e vai falar, o Stabile, mas você pagava 6 para o Memphis, você quer pagar 1,5 para o Gabigol? Por quê? Sim, porque você não paga os 2.400? Mas ele pode chegar a 3. Eu vou pagar 1,5, mas ele pode chegar a 3, se acontecer isso. Aí, cabe ao Gabigol entender aquilo, e é isso que eu penso para a minha carreira. Eu tenho que estar feliz. Eu tenho que estar feliz aqui, tenho que estar feliz na Band, tenho que estar feliz na Rádio Bandeirantes, senão eu não fico. Agora, é fato que o dinheiro, ele é muito importante, ninguém é hipócrita. Nós vivemos num país capitalista, onde o dinheiro é muito importante, mas ele não pode ser, pelo menos no meu caso, ele nunca será a minha prioridade. 200 mil ficou muito longe? É que eu gasto muito. Você só vê as cachaças. Você tem que observar. Eu acho que você acertou. Você tem que observar os tombos. Você tem que observar os tombos. Tudo na vida tem uma relação muito direta em relação a quanto ganha. Mas merece, parabéns, quanto Elia. gasta. Sou seu fã, tá? Não, agora só um ponto quando o Nicola fala do agente, né, do Gabigol vim falar com o Stabile. Acho que um ponto é importante o seguinte, uma situação é o que eu gastava no passado e reconheço que errei, de uma gestão que vinha e eu herdei, e eu não quero cometer os mesmos erros. Então, hoje, o que eu tenho é isso para te oferecer. É interessante para você? Vamos fazer um trabalho. Não é interessante? Ok, muito obrigada, vou procurar outro. Vou procurar outro, é claro, é isso. Eu tenho que trabalhar de acordo com o meu recurso. E é natural, e eu tenho que ficar dentro do meu tamanho. O que você não pode é pagar 6 milhões para o Memphis, aí não tem condição. Deixa eu mostrar para você. Então é isso, torcedor, esse foi o vídeo que a gente trouxe, um vídeo muito bacana, uma análise muito completa, aí vocês puderam aí acompanhar junto com a gente, né? Essa rodada aí, 29ª rodada,
que mexeu bastante na tabela do Brasileirão. Vocês viram ali na liderança ali o Flamengo ganhar do Palmeiras, né? Eles empatarem nos pontos e ficarem aí uma briga muito forte. Cruzeiro brigando por fora ali, também ganhou do Fortaleza por 1-0. O Mirassol, sensação do campeonato. Cara, sem dúvida, quando começou o campeonato, ninguém imaginava um Mirassol assim, brigando firme pelo G4. Na verdade, o Mirassol é o favorito para esse G4 aí, né, cara? E o Mirassol teve um jogo muito difícil contra o São Paulo e fez 3-0, cara. 3-0 no São Paulo. Vocês têm noção do que o Mirassol tá fazendo? É histórico, né? Mas ali, logo abaixo, vem o Botafogo. Botafogo que fora de casa também ganhou, quer essa vaga ali no G4, tá brigando diretamente com o Mirassol, assim como o Bahia, que também deu uma goleada no Grêmio. O Grêmio vinha se recuperando, mas o Bahia foi lá, meteu-lhe uma goleada. Acredito que são esses aí que vão brigar pelo G4, né, e pela vaga da pré-Libertadores. Então vai ficar dessa forma aí, são os 6 primeiros. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, gostado. Dê o like aí para dar uma moral pra gente. Também se inscreve no canal, afinal tem notícias diárias do nosso time aqui, né? E até um próximo vídeo. Valeu!